Olá pessoal, voltamos com mais um episódio do nosso Aprendiz de Bruxa e hoje a gente vai falar sobre posso realizar magias, rituais em qualquer local? Bom, Ana, então eu posso realizar rituais em qualquer local, em qualquer cômodo? Assim, normalmente, quando você tem uma prática constante de fazer um ritual, você escolhe um lugar, né, em que você se sinta bem para fazer aquilo. Pode ser no seu quarto, na cozinha, né? Então, não há necessariamente um problema. E às vezes você faz um ritual dentro de uma proposta específica que precisa ser em determinado local. Exemplo. Imagine que você percebe que você vai ao banheiro e você sente uma energia pesada no banheiro. Aí você acha, não, eu vou fazer um ritual de limpeza energética. Então ali você vai para o banheiro e faz esse ritual lá, porque o problema está no banheiro. Então, assim, às vezes você muda de local quando você sente que é alguma coisa relacionada àquele local. E não necessariamente é um problema. Vamos lá. Você quer trabalhar a questão do empoderamento feminino. Então, você vai lá, acende umas velas, usa uns óleos perfumados, um banho que tenha pétalas de rosa e tal. Perfeito, é um dos locais e um tipo de ritual para empoderamento feminino. Independente do local que você estiver fazendo. Porque nesse caso você escolheu o banho como uma possibilidade de empoderamento. Em outra situação, seria você escolher uma roupa, fazer uma maquiagem, cuidar do cabelo e fazer esse ritual de empoderamento no seu local de costume, né, onde normalmente você faz as suas práticas de bruxaria. Tá, e no caso, existiria um local que seria mais adequado na casa? Um cômodo que é o mais adequado normalmente ou é liberado? É liberado porque você vai sentir que aquele local é o ideal para você fazer. Naquele momento, né? Ou mesmo você decide que, eu bruxaria, eu sempre vou fazer aqui. Eu gosto do tamanho dessa mesa, eu vou fazer aqui. Eu quero fazer no meu escritório, porque ali eu sinto mais reservada e tal. Então, é uma decisão sua. Tá, você não precisa ficar fixo a um determinado local, né? Não. E ao mesmo tempo, se você quiser, você pode ter um local que é sempre para aquele determinado fim, né? Exato, pode. Tá. Pode. Eu posso acender uma vela na lavanderia ao invés de dentro de casa para fazer um ritual? Então, novamente, vela a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Ainda mais quando você coloca no ambiente externo. Por quê? Pode vir um vento e a vela tombar e isso queimar. Então, primeiro, você tem que usar a vela em local seguro. Segundo, a vela ela está dentro de uma dinâmica de um propósito. Se você sente que a lavanderia tá com um problema energético, por exemplo, você vai lá, acende a vela, faz o ritual ali, mas fica de olho na hora, né? Vai acompanhando e tal, não simplesmente acende e larga lá. E sai, né? Então esse é o cuidado que sempre tem que ter com rituais que usam elemento fogo, porque pode dar acidente. E é interessante também a gente poder estar sempre olhando, né? Por conta da manifestação da intenção. Da manifestação da intenção, você em todo momento dialogar, projetar, sabe? E canalizar isso. Tá joia. Que é a força do pensamento. E existem itens que são imprescindíveis para você fazer um ritual? Eu diria que existe uma estrutura básica que é você ter elementos correspondentes
aos 4 elementos. Então, minimamente o início, você vai precisar, por exemplo, de cristais, alguns cristais, ou ervas, ou a terra mesmo, ou pó de café, tudo isso representa o elemento terra. Né? Você escolhe um tipo, monta um potinho ali e deixa. Eu tenho que ter, por exemplo, um cálice com um pouco de água, né? Água filtrada ou mineral. Uma vela acesa naquele momento, né? E um incenso ou difusor ultrassônico representando o elemento ar. Então, primeiro é isso. Minimamente, você tem que, sempre iniciar algo, trabalhar esses 4 elementos. Tá, e como que eu devo dispor esses 4 elementos no local ali, na mesa, no lugar que eu estou fazendo? Assim, na perspectiva da Wicca, que é a religião das bruxas, eles têm muito senso de precisão. Você ponha isso ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. O meu senso de direção é péssimo, então eu nem entro nessa história. Eu teria que comprar uma bússola e falar, mas será que isso aqui é tal? Então, não vou entrar nessa. O que normalmente eu faço? Eu faço a disposição como está no pentáculo, que é exatamente esse meu colar aqui, que é a estrela de 5 pontas com um círculo em volta. Eu coloco à minha esquerda o elemento terra, à minha direita o elemento fogo, a vela acesa. Aí, em seguida, ao meu lado esquerdo, um incenso ou difusor representando o elemento ar, e ali no meu outro lado a água, faz um quadradinho nessa ordem. Tá. Então a ordem seria assim: terra, fogo, ar e água. Tá, fazendo o ciclo. É o ciclo, seria. Isso. Tá, e o que eu faço com todos esses elementos que eu usei no ritual? Quando termina, o que eu faço com eles? Eu descarto esses elementos? Eu reciclo para um novo ritual? Como é que fica isso? Bom, vela, acabou a vela, você observa ali se fez um desenho, alguma coisa. É muito importante trabalhar essa percepção. O recadinho da vela derretida, né? E depois descarta. Seromancia, né? Que chama, né? Seromancia. E depois você descarta normalmente, tá? Não tem essa preocupação, não. As ervas, né? Pó de café, elemento terra, cristais, você não vai jogar. Você, na verdade, já separou para esse fim, sabe? Então, se você gosta de ervas desidratadas, você pode ter uma caixinha com as diferentes ervas, isso representando o elemento terra, ou colocar alguns cristais, ou a imagem de um gnomo, de uma bruxa, também serve. Você não vai jogar fora o gnomo nem o cristal, né? Não tem porquê, não. Só se espatifasse, né, quebrasse, aí sim. Mesma coisa, cinzas do incenso, você pode tanto guardar para fazer algum ritual de fogo que use cinzas de incenso, né? Certas práticas usam cinzas, né? Certo. Então você pode coletar essas cinzas e guardar num potinho. Por exemplo, um pó de banimento, você faz com cinzas. E esse pó de banimento Pó de banimento é o seguinte: você quer banir algo que está ruim na sua vida. Vamos supor, procrastinação. Eu estou procrastinando muito, eu preciso banir essa minha procrastinação. Eu pego um potinho, ponho as cinzas de incenso, coloco pimenta do reino e também coloco café, também é bom. E também coloco sal também. Sal grosso? Sal grosso. Aí põe nesse potinho, mistura, conjura, como faz dizendo que aquele potinho é para pó de banimento. E aí naquele dia você mentaliza que não tá bom, você pega um pouco daquele pozinho, vai no quintal e sopra. Né? Joia! Bem legal, hein? É. A gente vai fazer um episódio só sobre rituais. A gente vai ter ali um ritual específico para cada coisinha. A gente vai preparar isso para vocês. Isso. Bom,
Acho que já deu tempo, né? Eu acho que sim, tá. Bom, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, colocar os comentários de vocês aqui embaixo, as perguntas, e a gente vai voltar num próximo episódio para descobrir qual é a diferença, e se há alguma diferença entre eu aquecer a água no micro-ondas ou no fogão, direto na chama, com relação à bruxaria, à energia, se tem alguma diferença na hora em que eu vou aquecer a água, se tem um método certo. A gente vê isso no próximo episódio. Tchau, tchau.